Muitos devs querem sair digitando código, quer sair programando e depois para pensar em como que vai ser o teste. Cara, esse é o maior convite que você dá para o bug chegar na sua porta. Porque quando você faz isso, você está programando com base no que você achou que é. E não com base naquilo que resolve o problema de fato. Muitas vezes você entende as coisas errado. Muitas vezes o seu usuário não te passa o requisito da forma correta. Isso acontece muito quando você está resolvendo bugs de produção. Você está atendendo um ticket, um chamado, ou sei lá como que você chama aí na sua empresa. Você sai debugando, você sai tentando achar o problema técnico ali no meio da coisa e não para entender como que a coisa funciona. Não para entender que essa alteração que você faz tem um impacto e que ela precisa ser testada. Principalmente se você está atendendo o chamado bug de produção. Porque às vezes parece uma alteração inofensiva, mas você não está vendo o contexto todo. Você não sabe a figura inteira, na paisagem toda. Você está batendo uma foto de um lugar específico. E aí, se você acertar a foto, tá tudo bem. Se você errar a foto, você causa um prejuízo gigantesco. Porque você não sabe como você está fazendo as coisas. É nesses cenários onde, por exemplo, a galera esquece lá um ponto e vírgula no final de um script e dá delete numa tabela inteira. É nesses cenários aí que você faz uma alteração em algum ponto de autorização dentro do software, e aí, depois da sua alteração, você corrige o problema de um usuário, mas começa a liberar features do software que pessoas não poderiam ver, mas agora estão vendo. São erros extremamente graves. E esse tipo de erro manda você para a rua. Então, antes de sair programando, defina o que tem que testar. E por que eu falo definir o que tem que testar? Porque para você entender como que testa aquilo que você vai alterar, você precisa fazer algumas perguntas. Então, eu trouxe 3 perguntas aqui que vão te ajudar para você aplicar essa técnica. Primeira pergunta: quais fluxos de negócio serão impactados? Eu acho impressionante a quantidade de devs que saem mexendo no código sem saber se aquele fluxo ali, aquele pedaço de código que ele está alterando, é usado em vários fluxos de negócio diferentes. Pô, a gente briga tanto para fazer um código reaproveitável, e aí na hora de dar manutenção no código, você esquece, você deleta da cabeça que aquilo é reaproveitado, que é usado em outros pontos. E aí, se você não entende em quais fluxos de negócio tem impacto, você começa a gerar aquelas alterações de cobertor curto, né? Você cobre de um lado e descobre o outro. Ou seja, você corrige um bug aqui e gera outro bug ali. Então, entender quais são os fluxos de negócio é muito importante. Se você não tem, eu sugiro que você faça uma lista dos fluxos de negócio principais do software. Não precisa ser mega detalhado, pode ser até numa visão mais técnica, mas tem uma lista. E quando você for fazer a sua alteração, marca um xizinho lá em cada lugar que ele impacta. Ó, impacta aqui no cálculo do pedido, no envio, no despacho lá do estoque. Tem essa lista, mas principalmente tem uma visão. Quais fluxos de negócio serão impactados? Segunda coisa, o que muda no trabalho do usuário? Depois que você fizer a alteração, como que isso muda a dinâmica do seu usuário? E isso vai fazer você entender qual que é o problema que ele tem. Porque assim, se ele tem um problema hoje, está atrapalhando, ou se ele quer uma feature nova, né, no caso de um chamado, né, mas se ele quer uma feature nova, uma nova funcionalidade em produção, o que a sua alteração vai trazer de diferença para o seu usuário? Como que muda o dia a dia dele? Né? Como que isso impacta o trabalho dele? Muda a cor do botão, muda o lugar do botão, muda a ordem das consultas, muda a avaliação que ele tem que fazer, os cliques, a informação que ele pode ver, o que ele não pode ver. O que muda para o usuário? E a terceira pergunta, como que eu sei que está certo? Essa é fundamental. Eu acho super engraçado isso, né? O dev vai lá e está alterando um monte de coisa. E aí no final ele fica olhando para a tela e fala, será que isso está certo? Cara, como é que você começou a programar um negócio se você não sabe se está certo ou não? E eu sei que às vezes isso parece que é óbvio, mas quantas vezes você saiu mexendo numa coisa, saiu clicando nos botões lá com toda a certeza do mundo que estava certo, e nem parou para pensar se aquilo era certo ou não?
Às vezes, seu usuário está reclamando de uma coisa, ele pede para mudar alguma coisa no software e nem ele sabe se aquilo é certo ou não. Você saiu fazendo e nem perguntou, nem parou para avaliar se isso tem impacto, se está correto, por que está correto.